bem-vindos ao terceiro episódio do Raio-X da Razão. Gente, hoje estamos com uma pessoa incrível, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha que porque ser uma profissão tradicional não é tanto empreendimento assim, e pode ser sim. A história da Letícia é muito bacana e a Bruna vai apresentar um pouquinho quem é a Letícia para vocês. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente tá aqui com a Leti. Vou chamar ela de Leti, porque ela é minha amiga. E a Leti é ginecologista e também empreendedora, porque, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos médicos é empreendedor, porque quer abrir um próprio consultório. E, gente, abrir um consultório não ensina isso na faculdade de medicina, mas tem que ter marketing, tem que ter financeiro, tem que vender, tem que ter organização, tem que ter tudo. Então, é empreendedorismo, sim. Bem-vinda, Leti. Se apresenta aqui pra gente. Oi, gente, muito obrigada. Meu nome é Letícia, sou ginecologista. E agora eu tô aí, né, nessa mudança de abrir meu próprio consultório, de conseguir captar meus pacientes e, do mais importante, aprender a gestão no meu próprio consultório. Como a Bruna falou, realmente não é uma coisa que me ensinaram na faculdade, e muito menos na residência. Não é um assunto que a gente senta para estudar como médico. Então, é difícil, às vezes, você sozinho conseguir fazer tudo, né? Então, eu sempre estou assim, com alguns profissionais, algumas ajudas externas. A Bruna também, que sempre me ajuda quando eu mando mensagem desesperada para falar de finanças. Então, eu acho super importante, super relevante esse tema para a gente conversar hoje. Igual você falou, a gente não aprende isso na faculdade. E não é só médico, né? Na verdade, quase ninguém aprende isso na faculdade, nem na escola. É um assunto. A não ser que você faça ADM. Exato. O assunto de finanças, empreendedorismo, não é uma coisa muito falada. E eu acho que uma dificuldade que eu vejo dos médicos, e aí você me corrige se eu estiver errado, é que o que acontece? A faculdade é muito longa. Então você fica lá, sei lá, quantos anos na faculdade, mas sei lá, quantos anos na residência. E aí, na hora que você sai de ganhar muito pouco para poder ganhar muito. Porque faz plantão, faz várias coisas. Como que você acha que isso afeta até o mental das pessoas, dos médicos, em relação ao dinheiro, assim? Uma coisa que eu vejo muito é que a gente fica desesperado achando que não tem dinheiro, porque a gente trabalha muito, mas a gente gasta muito também. Então a gente começa a subir um pouco o nível, a qualidade de vida, porque a gente fala, eu trabalho tanto, então assim, eu mereço pagar, né? Só que é uma montanha-russa, assim, que às vezes você tá ganhando muito e aí você pode ganhar muito, aí você pensa, vou gastar muito. Só que não é assim. Então, uma coisa que eu percebi muito nessa vida nova era isso. Eu pensava, eu estou trabalhando muito, então eu mereço. E foi muito difícil eu conseguir voltar no patamar que eu mereço, mas ao mesmo tempo que fosse uma escolha inteligente. Até esse processo de abrir um consultório, você tem um gasto muito alto, né? E o que eu vejo que as pessoas pensam? Que esse gasto está só relacionado ao o local, o equipamento, as horas, mas tem um todo gasto por trás. Tem um marketing, você tem que gastar dinheiro com isso. Porque se você vai fazer, você vai contratar alguém. Sim. E esse alguém, você tem que ter um custo. Você pode contratar alguém. Tô aqui vendendo. Antes do backstage, eu tava aqui vendendo meu peixe, tá, gente? Você tem um custo, você precisa de alguém para fazer a parte burocrática financeira, que é a emissão de nota fiscal, toda essa parte de contabilidade. Então, tem que ter um planejamento financeiro muito bem estruturado para dar esse passo. E exatamente isso que você falou, não gastar demais, gastar todo o dinheiro que você ganha. E aí você vai ficar sempre vivendo essa vida que você tá trabalhando demais, falando que merece e não vai construir nada que você realmente quer, né? Não, exatamente. E quando a gente começa um consultório, a gente não entende o tanto de coisa que tem por trás. E aí parece que a gente vai conhecendo um caminho. E isso é muito difícil às vezes, porque você vai perdendo dinheiro e tempo nesse caminho se você não escolhe, às vezes, a pessoa certa para estar ali do seu lado. Então, eu tentei muitas coisas sozinha. Sabe? Eu tentei, por exemplo, às vezes fazer meu papel de secretária, que no começo era um custo. Ainda tem isso, nem lembrei disso. Tem o papel da secretária, que eu tentei fazer mesmo, mandar mensagem. E aí eu vi que isso foi impraticável. E aí você fala, gente, uma secretária é cara, então eu preciso dar o dinheiro para pagar uma secretária. E ninguém te ensina, sabe? Que você precisa de pessoas ali no seu consultório. Então foi uma caminhada que eu fui aprendendo, fui errando,
Mas que agora, assim, no final, ou seja, no meio, né, no final, que ainda tem muita coisa ainda, que eu fui vendo o tanto que era importante esse planejamento, tanto financeiro, mas um planejamento mental mesmo, sabe? Sim, e de gestão como De um gestão, todo, né? exatamente. Que é uma coisa pouco falada, né, nesse aspecto. E eu falo, gente, né, pra mim é um público excelente, porque ganha bem, mas gasta tudo. Não consigo compreender, agora tá aqui compreendido. Sim. Não, e eu ficava Uma desesperada. razão. Nunca tem uma razão. E eu ficava desesperada assim, gente, pra onde tá indo o dinheiro, sabe? Aham. E realmente era uma coisa que me dava angústia de pensar. Porque eu não conseguia guardar, não conseguia fazer nada. É, e você não quer. E aí, uma coisa que eu percebo muito, percebo isso até nos meus clientes, e até em mim mesma de vez em quando. Quando você sabe que existe um problema ali, você evita. Então, assim, você sabe que você gastou mais do que você podia. Você não para e analisa e tal, você fala, ai, amanhã eu faço. Ai, amanhã. Ai, nossa, mas semana que vem eu começo? Ai, mas por quê? Porque você vai empurrando com a barriga, porque você sabe que o B.O. tá ali. E eu acho que uma coisa que a gente faz muito também é colocar assim, beleza, gastei muito, mas assim, vamos fazer mais uns 2 plantões, que aí eu consigo pagar tal coisa. Tem aquele negócio, né, que é uma coisa interessante que não acontece em tantas profissões. Isso é até um ponto interessante. Você tem para onde tapar seu buraco. Por Exatamente. exemplo, no meu caso, quando eu trabalhava em fotografia, eu tinha, e dava uma apertada de grana, eu tinha mania de fazer sessão de foto mais barata e eu fazia temática, que era uma coisa que eu queria um portfólio, então as meninas ficavam loucas. Eu fotografava tipo 10 meninas um dia, por preço de banana, mas um horário que eu atenderia uma pessoa. Então a soma daquelas meninas dava o preço de uma sessão tradicional. Exatamente. Então, no final, e o que eu fazia? Eu mandava para as meninas as fotos sem edição, com marca d'água, falava assim, escolhe, eu pedi para que você escolher, você comprar a unidade. Então, no final, saía elas por elas. Mas não são todas as profissões que têm essa flexibilidade de você pegar, ok, tô sempre, principalmente quem é CLT, Sim. tô precisando de uma grana até tal dia. Porque a gente sabe o dia que chega os boletos. Sim. Na hora que chega os boletos, vai descendo suor, vai descendo lágrimas, vai batendo desespero e tudo, porque se a gente não fez as contas certinhas, o que acontece? Você tem que arrumar um jeito de tapar esse buraco. Exatamente. E eu acho que também não tem problema, e aí não entenda dessa forma, acho que não foi o que você quis dizer também, não tem problema você querer uma renda extra. Você pode ter uma renda extra. O problema é você estar sempre contando com essa renda e não é certa. Porque pode ser, você não vai conseguir. Exato, pode ser que não aconteça, entendeu? Então o problema é você ficar sempre nesse looping de que. O que eu falo? Que eu uso o plantão como moeda de troca. Eu vou comprar um iPhone, e aí, para comprar um iPhone, quantos plantões eu preciso fazer? E não pode ser essa conta, sabe? Porque senão você não evolui para o próximo nível, né? A gente tá, assim, sempre correndo atrás do prejuízo. Exato. Nunca é uma tranquilidade de assim, olha, eu tô tranquila, entendeu? Eu Exato. posso escolher o que eu vou fazer. Então eu percebi que no começo eu tava muito assim. Ficava desesperada porque eu tinha gastado o que eu podia, o que eu não podia, e ela colocava então, e realmente é muito cansativo, sabe? Pensando nisso, uma coisa assim que é até interessante, eu queria saber quando que foi a sua virada de chave para tipo assim, ok, eu não sei controlar meu dinheiro, mas eu quero ter meu próprio consultório, eu quero ter uma reserva financeira. Quando que foi essa virada de chave? Eu acho que foi realmente quando eu precisei encarar a situação. Porque até então, até a residência é uma coisa muito previsível, né? Então, assim, eu tinha minhas atividades da residência, eu sabia que até então eu estava lá. E tinha um salário fixo. E tinha, Querendo ou não, querendo ou não. a residência dá um salário. Um valor, né? Então, no momento que eu pensei, olha, o que eu quero realmente na minha vida? Eu quero ter um consultório, eu quero atender as minhas pacientes de uma forma que eu acredito que é uma forma calma, com um tempo bom e tudo mais. Então, eu precisava de um consultório. Aí, nesse momento, eu falei, então, eu agora preciso mudar. Então, essa foi a virada de chave. E também não foi fácil, né? Também no início, mesmo com essa virada de chave, eu ainda ficava patinando em algumas situações que eu falava, gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí eu falei, não, agora eu preciso de sentar e focar, entendeu? Então, eu acho que foi essa virada de chave, entender qual que é o meu objetivo aqui. Eu já estudei tanto, o que eu vou fazer a partir de agora? E também tem uma noivinha. Então tem esse ponto também. Não, tem esse ponto que meu noivo é meu noivo, mas ele é uma pessoa um pouco mais pé no chão. Então, assim, ele acabou me dando muito mais
Resolvido, Super. gente. Financeiramente falando, mais do que eu. Ai, meu Deus, que dupla. Que duplo. Não, real. A gente é um pouco, assim, né? Intenso. A gente é um pouco intenso. Mas em relação a isso, eu acho que ter essa companhia, né, foi muito bom pra mim. É uma coisa que eu vejo, principalmente quando as pessoas começam a se relacionar, a dividir as contas com alguém, elas naturalmente elas ficam mais responsáveis. Porque o que acontece? Naquele negócio, eu só tô atrapalhando o meu budget. Não, tô atrapalhando o budget da casa. Sim. Isso, eu ainda não sou noiva, um dia isso vem, mas eu já juntei e eu tenho união estável. Aham. E uma vez, e a gente juntou com essa condição. Eu falei que eu só juntaria com uma união estável. E na hora que a gente colocou isso na mesa, antes da gente juntar, a gente fez uma previsão dos nossos gastos do mês durante praticamente 6 meses. Sim, pra entender É, também. porque o Gabriel, ele precisava de receber X para poder ir para casa, e eu precisava de receber X para poder receber ir da minha casa. Mas eu ouvi muito essa frase, e talvez tenha sido isso que aconteceu com você também. Carga apertada que anda. Então, eu passei por muitas mudanças ao mesmo tempo. Que foi exatamente isso, de começar a morar junto, ou seja, perdi aquele apoio financeiro que meus pais me davam, abri um consultório. E, consequentemente, saí da residência, né? Assim, saí da residência, abri um Acabou consultório. ano passado, não foi, Joyce? É isso aí mesmo. Ai, eu não sabia. Achei que tinha mais tempo. Não. Foram duas coisas juntas. Eu falei, gente, eu preciso me virar aqui, sabe? Eu preciso dar conta disso aqui. E aí, nesse desespero de ter que dar conta, que eu falei, não, agora eu vou ficar organizada. E foi nesse momento que eu acho também que me deu uma ajudada boa. Nossa, gente, Viu, gente? Carro apertado é que anda. a minha situação é totalmente diferente. Não, porque você sempre foi organizada. Olha, eu. A Bruna nasceu com a planilha. Foi Ela já nasceu sabendo mexer no Excel, de autodidata. com um Excel assim na cabeça. Mas não, o meu problema é que eu sempre fui muito. Problema não, né? Mas a minha questão é que eu sempre fui muito inquieta. Eu não conseguia ficar num trabalho. Toda hora eu ia pra um canto diferente. Eu fui pra startup, multinacional, empresa global. E tudo eu falava assim, gente, mas. Não é isso, não é isso, não é isso. Sabe? E tudo dava um. Tava faltando. A inquietude. Tava faltando, eu não sabia o que que era. E aí eu falei. Só que como eu sempre tive o Excel na cabeça, minha planilha tava sempre em dia, eu fui juntando dinheiro nesse período. Até uma hora eu falei, que veio essa chavinha e falei, gente, eu tô muito feliz onde eu tô. E eu sei o que que eu quero fazer, porque desde que eu era muito novinha, eu falava, eu vou abrir uma empresa de não sei o quê. Eu vou abrir uma empresa de não sei o que lá. Eu vou não sei o quê. Eu sempre gostei de pesquisar sobre isso, sabe? Investidor anjo, não sei o quê, empreendedorismo. Aí eu falava muito isso. Eu sabia que eu queria isso. Mas eu não tinha força ainda pra bater de frente, encarar. Porque é muito difícil, inclusive mais difícil do que eu imaginava que era. Mas tudo bem. Sem graça. Mais difícil do que eu imaginava que era. Mas aí eu falei, então agora eu vou tentar. E aí foi. Vou mostrar. Vou gostar mesmo. E aí, tipo assim, comecei a entender melhor o que eu queria. Porque eu acho que isso é até legal de falar, que eu acho que isso é uma fase do empreendedorismo. Porque às vezes a gente acha que sabe muito claro o que a gente quer. E aí, na hora que a gente começa a fazer, a gente percebe, nossa, mas e esse outro caminho? Talvez pode ser legal também. Então a gente vai moldando melhor a nossa jornada. Não né? só a jornada, mas até mesmo um modelo de negócio. Modelo de negócio. Sim. Inclusive, Led, pensando nisso, você comentou com a gente no backstage que a senhorita está querendo aparecer mais nas redes sociais. Já sigam, pessoal. Assim, eu comecei, né? Já comecei no Instagram. Hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta muito importante do meu trabalho. Então, assim, eu comecei a pensar no Instagram como uma forma de trabalho mesmo. Só que o meu trabalho, ele é muito trabalhoso, então eu acabo não tendo aquela constância que eu deveria ter no Instagram. E isso é muito ruim, né? Porque a gente conhece que o Instagram, ele precisa disso, de constância. E é muito difícil. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô batendo muito na tecla de conseguir, de aparecer mais, de criar roteiro, assim, nem a gente tava conversando, fazer o que eu vou falar cada dia, qual vídeo que vai sair. Então, isso eu ainda tô um pouco desorganizada, eu confesso. Mas já com essa ideia de que
nos próximos meses eu tenho que dar uma melhorada nessa parte, sabe? No Instagram, a grande maioria dos seus clientes de captação online vem do Instagram? Vem no Instagram. Agora, antes da consulta, eu acabo mandando o questionário para as pacientes e eu consigo mapear de onde elas vêm, quase sempre. Ah, você ainda não respondeu. Aquela você ainda não foi me consultar. Mas eu sei que tem esse formulário. Eu não sei. Sabe? Então eu consigo mapear. Então, hoje em dia, assim, não vou saber o número agora, mas tem muita gente que vem no Instagram. Ah, legal. Então, assim, é uma ferramenta de captação excelente, né? E eu preciso investir mais nisso ainda. Não, e até quem não assistiu o episódio anterior assista, a gente falou isso, né, Bru? Que a gente sabe que como psicólogo também, que também é da área da saúde, e ele falou, gente, o Instagram é uma ferramenta gratuita que tá aí pra você pegar e usar. Só que você tem que usar. Você tem que saber usar, porque senão fica aquela. O que acontece? O Instagram, uma vez que você não sabe usar ou usando mal, é melhor nem usar. É porque queimar, né? Você pode se queimar, pode te desgastar de uma forma que não vai ser legal. O que acontece? O Instagram, quando ele é usado de forma inteligente, você consegue não ter aquele gasto de tempo maçante, mas usar ele de forma estratégica, que nem, por exemplo, que a gente estava conversando sobre a estratégia de conteúdo nesse meio. Vamos deixar os conteúdos de conversão só para anúncio. E no feed tem aquela coisa mais de conhecimento, autoridade, alcance. Por quê? O que acontece? Fica cansativo. Fica cansativo. Acaba que a gente esquece, às vezes, infelizmente, aconteceu isso com quase todas as redes sociais, que elas deixaram de ser redes sociais, elas chamam redes sociais em alguns casos de socialização e virar vitrines. Sim. Então, o que acontece? Como que você transforma a sua vitrine em entretenimento, mas vende seu produto sem ser chato? É até uma coisa repetitiva, né? Não, é até uma coisa que o João Branco fala, que você parece um carro de pamonha. Você já viu quando você tá lá no centro, aí o cara, pamonha, pamonha, pamonha. Você tem que aprender a vender sem ser um carro de pamonha. Sim. Isso é um ensinamento para vocês, inclusive. Não seja o carro de pamonha. Ninguém quer ouvir você gritando seu produto. Ninguém quer saber do seu produto. Seu produto provavelmente é chato. É verdade, gente. Seu produto é chato. É verdade. Mas você consegue fazer seu produto ser legal. Resolver a dor dele, né, na verdade. Você consegue fazer seu produto ser até sexy, se você quiser. Mas é verdade. Você tem que saber transformar seu produto em uma coisa e as pessoas estão lá, deitadas na cama dela, assim, com o celular, se bobear, vai deixar o celular se pegar e bater na peça. Você tem que ser, gente, ginecologia é um assunto difícil. Como que você transforma um assunto difícil em algo divertido? Faz uma collab com um sex shop. Não, ia ficar legal? Ia ser legal, pode falar. Não, ia ser legal. Ia ser legal. Eu geralmente indico. Ia ser legal. Inclusive, a próxima pessoa que vem aqui. Eu acho que vocês que combinaram. Não, sem querer. Foi muito sem Mas, assim, realmente eu acho que seria ótimo, sabe? Porque eu indico muito. É sério. É sério. É uma parte da saúde feminina, né? Sim. E assim, uma coisa que eu prezo muito dentro da minha consulta é abertura, sabe? Então, assim, esse tem de julgar. Gente, é incrível. Assim, que eu ia falando palavras, mas isso é natural, entendeu? Não sei como você julgar uma coisa que acontece com todo mundo. Você vai estar lá na minha sala, você vai falar uma coisa e eu vou ficar tipo, ai, não, sabe? Então, assim, ser natural, aberta, conversa tranquila, eu amo isso. E geralmente eu realmente indico mesmo. E é um produto que eu sempre acabo falando. Inclusive, pensando isso na comunicação, no Instagram, de certa forma, você tá lá com seu rosto exposto e certa vez fala assim, sexo é vida, sexo importa, essas coisas. Como que você quer trazer esse conteúdo de tanta gente certinha e crítica? Você vai acabar se expondo de alguma forma. Como é que você pensou? Então, é muito difícil. Na verdade, no Instagram, no Instagram é exatamente isso. Tem um limiar, né? Uma linha muito tênue ali entre postar sobre ginecologia e ser vulgar. Ou falar coisas que as pessoas vão te interpretar de uma forma errada. Então, nesse sentido, eu acabei decidindo não
falar sobre isso no meu Instagram. Então eu acabo deixando para uma conversa realmente mais reservada no caso de consulta, entendeu? E eu tenho muito isso na minha cabeça, até porque assim, eu não posso, por exemplo, bebezinhos, entendeu? Eu não posso post de bebezinhos, eu não posso cirurgias. Realmente eu não tenho esse perfil. Mas existem pessoas que postam, existem pessoas que falam muito abertamente, e eu acho que vai do perfil de cada um ali dentro da rede social, né? O meu perfil ali dentro do Instagram é um pouco mais contido. Ele é um pouco mais, assim, não Técnico, talvez. Então a linha de. Porque tem uma coisa que a gente fala nas redes sociais, que quando você está fazendo sua comunicação, você tem seu nicho e seu subnicho. Por exemplo, a própria Gru, ela é do nicho de planejamento financeiro, mas ela é mais focada no planejamento financeiro orçamentário, tipo, bem para a pessoa se organizar no pessoal dela. O seu subnicho, você diria que seria qual? Olha, o que eu mais gosto de falar na rede social é sobre contracepção em geral, então eu estava falando muito de DIU, de implanon, e um tema que eu amo falar é sobre menopausa, né? Pessoas no climatério, que eu acho que pega também uma dor muito importante, que são pessoas que estão ficando cada vez mais velhas e ainda querendo ter aquela qualidade de vida que elas tinham quando elas eram mais novas. E eu bato muito nessa tecla de qualidade de vida em qualquer fase da vida, entendeu? Então, assim, eu vou atender uma menina jovem, eu quero que ela tenha uma qualidade de vida de usar um método contraceptivo que vai dar liberdade para ela. Ao mesmo tempo que eu vou atender uma pessoa que está na menopausa, e eu ainda quero que ela tenha esse desejo, essa vontade, essa vida, assim, toda, entendeu? Então, hoje em dia, o meu subnicho seriam essas duas pessoas. E é um assunto, realmente, é um assunto delicado, né? Que muitas pessoas até evitam ir ao médico, Sim. ao ginecologista, por ser uma coisa meio desconfortável, às vezes, né? Você sente isso? Sim, não, as mulheres mais velhas, então, elas têm essa dificuldade de se abrir e de falar o momento que elas estão passando. Eu não sei se é por vergonha, porque assim, são mudanças, né? Eu acho que é mesmo da cultura da época, né? A nossa geração, tipo assim, eu vejo a geração dos nossos pais era uma geração mais contida, né? Que é a geração X. A geração Z, que quer dizer, a geração Y, que no caso é a minha, dos millennials, vocês estão na divisa. Vocês são millennials, vocês são o que a gente brinca de que é os zillennials. Que nasceu na divisa da geração Z com a geração dos millennials. A dos millennials aprendeu a se expor mais e falar mais sobre sexo, sobre até mesmo sobre escolha de gênero, essas coisas todas ficou mais natural. E vocês, assim, dos millennials para antes, já são muito mais soltos, falam disso com muito mais liberdade e até mesmo eu acredito que vem uma geração mais saudável por conta disso. Porque hoje seu nicho, você falou que são mulheres mais na menopausa e mulheres que estão procurando métodos contraceptivos. E como é que funciona essa comunicação e tudo? Porque existe várias vertentes aí no meio. Porque ao mesmo tempo tem ainda aquela mulher que está no meio do caminho, né? Que é aquela mulher que ainda quer não ter filho, mas também não está na menopausa, mas ela não sabe se ela quer ter filho daqui a pouco, mas está próxima da menopausa. Assim, a idade é um fator essencial, né? Nessa questão de congelamento de óvulos. Então, assim, se é uma pessoa que tá, por exemplo, vamos supor, com uns 35 anos, não quer ter filho agora, mas pensa em ter filho, é uma conversa muito aberta. Você diz assim, olha, talvez você precise congelar seus óvulos, porque a idade é um pouco cruel com a mulher, né? A gente sabe que enfim, não vou entrar em termos técnicos aqui, mas a questão é que a gente nasce com os nossos óvulos, então a gente vai perdendo ao longo da vida. Chega com 35 anos, a sua reserva está realmente um pouco mais baixa. Então, eu tenho que ser bem sincera, e é um tapa na cara, às vezes, para a mulher, porque 35 anos, a gente está no auge. Da vida. E os 30 são os novos 20. E eu falo com as minhas amigas hoje em dia, é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que a gente fica assim, "Ah, meu Deus, será que eu tô grávida? Eu não posso estar grávida." Aí no dia seguinte, mas eu quero ter filho. Será que eu tenho que parar de tomar remédio porque eu quero ter filho? Mas se eu parar de tomar remédio e tiver filho, não vai ser bom. Sabe? Tipo assim, a cabeça fica muito perdida, porque ao mesmo tempo você quer ter filho, mas você não quer ter o filho, mas você quer ter o filho, sabe? Você fica perdida nesse aspecto. Então, assim, realmente é uma conversa muito aberta falando assim, olha, se você quer ter filho,
e você não quer ter filho agora, a opção realmente é congelar os óvulos, né? Que te dá escolha, te dá a liberdade de escolher o momento. Mas tá batido os 35? Ou Assim, tipo assim? na verdade, ah, não. É que, na verdade, assim, a atividade da mulher, ela começa a diminuir com 35, mas, assim, com 37 já é uma queda um Uma pouco queda mais maior. abrupta, sabe? Então, ali com 35 anos, eu sempre falo, eu vou só ter filho até 35 dias, depois eu não quero mais, porque é um processo que eu quero passar, sabe? De... De preocupação mesmo, sabe? Então eu falo com as minhas amigas, se você tem um parceiro que acha que você vai ter filho até 35 anos, tudo bem, vida que segue. Mas você tá sem namorar, sem parceiro, ou então você tá numa fase que você não prevê ter filho daqui 5 anos, congela seus ovos. Porque você vai ter a liberdade de escolher isso depois, sem ter essa pressão Depressão, assim. Exatamente. Então, é uma conversa que quem tá ali no meio termo não é nem muito novinha pra contracepção, também nem muito velha pra menopausa, é uma conversa muito aberta ali durante a consulta. E que às vezes não tem tanta informação, né? Eu falo que, tipo, eu congelei ovos, eu posso te dizer, foi uma liberdade. Porque por mais que eu tenha congelado, já tendo parceiro, que a gente já estava planejando morar junto, a gente planeja casar nos anos próximos e tudo, eu sentia já a pressão lá, se nos anos próximos eu tiver dificuldade. A partir da hora que eu congelei, esse pensamento nem passa na minha cabeça, porque eu sei que meu óvulo vai estar saudável, meu óvulo vai estar super jovem, meu óvulo vai ter 30 anos e 2 meses. E aí, Ele não envelhece, não, o dia que você, por Fica, exemplo, tipo, intacto. é assim, na verdade a gente fala congelamento de ovos, mas na verdade o nome técnico é vitrificação. Então, na verdade, é criado, né? Fica no nitrogênio. Então, é criada uma capa, assim, que envolve o óvulo, que para o metabolismo do óvulo. É como se fosse um vidrozinho mesmo. O óvulo que tá lá dentro. Ficando, é como se fosse um vidrozinho. Eu vou ter que botar um Pokémon embaixo. É tipo um Pokémon. Tá. Então, para o metabolismo ali do óvulo. Então, se você tiver 45 anos, seu óvulo vai ter 30 anos. Então, você não E 2 meses. Então, isso é. Então, você não chega com toda aquela pressão de uma mulher de 40 e tantos anos, que vai querer ter filho com 40 e tantos anos. E assim, inclusive, uma dica pessoal aqui. Se você se relaciona com alguém, se você tem um relacionamento com alguém que já tá sério e você se sente pressionada em ter filho, congele seus óvulos. Porque essa pressão em ter filho acaba. Pior. Porque o que acontece? Na verdade, acaba. Não, pior é se você não congelar. Se você congela, essa pressão acaba. Porque você sabe que você estando com ele ou não, você vai ter filho. Porque mesmo se você estiver solteira com 40 e resolver, só pegar um doador, gente. Se você tiver condição para manter um filho sozinho, seu sonho é ser mãe, vá atrás de um doador de esperma. Infelizmente, homens, desculpa, a gente não precisa mais de você. Não, gente, A gente precisa só do seu material genético. que também pode ser doão, né? Exato. Então, assim, Ô, gente, e eu acho que não é legal falar isso, porque eu acho que não tem que ter vergonha nenhuma de congelar, porque às vezes você quer ter filho agora, mesmo, você quer ter mais pra Gente, frente. congelamento é verdade. E outra É coisa, verdade. às vezes, até por uma questão financeira mesmo, às vezes agora você não está pronto financeiramente para ter um filho. mas uma coisa que acontece muito é que as pessoas, as mulheres, né, em geral, elas querem um momento perfeito para ter um filho, né? E aí elas falam, quando eu estiver ganhando X, eu vou ter um filho. Aí chega no X, não, quando eu estiver ganhando 2X. E aí quando você vê, seu relógio biológico já tá assim, ó. Entendeu? Então, assim, é bom ter planejamento óbvio, né? Mas a gente precisa entender também que o nosso tempo, né? O tempo do corpo. Realmente um tempo que a gente precisa ficar atenta. Porque realmente, gente, eu conheço pessoas com 40 e sei lá quantos anos que falam, nossa, por que eu não congelei? Então, por que eu não tive filho antes? Agora tá realmente muito complicado e tudo mais. Então, assim, é uma conversa que eu sempre gosto de ter com as minhas pacientes, porque eu acho que isso é uma informação que deve ser levada. É um conhecimento que deve ser levado. E isso é uma coisa que eu gosto muito no meu Instagram, é que eu acho que o conhecimento liberta de verdade, sabe? Assim, eu acho assim que se você conhece ali o seu quadro, conhece ali a sua doença, conhece ali o que você vai passar, liberta. Você fica, às vezes você fica mais medo, às vezes você entendendo. Então,
Dentro da minha consulta, gente, não sai com dúvida, entendeu? Eu tenho até eu faço apresentações de Canva para as pacientes para Isso é ótimo. mostrar para elas. Às vezes elas estão em dúvida entre me falar, não, Edil, eu tenho lá. Ó, o Edil é isso, o Implanão é isso, o que você vai sentir, o que vai ter. Porque é um conhecimento sobre o seu próprio corpo, entendeu? E muitas das vezes a gente aprendeu, né? A ter vergonha do corpo, a falar que mulher não pode fazer isso, que mulher não pode perguntar aquilo. E olha o tanto de desinformação que tem. Que isso gera, né? Não, é a mesma coisa. Assim, eu acho isso muito similar com o dinheiro. Que mulher que cuida de dinheiro, que o homem é o responsável da casa por cuidar de dinheiro, que o homem é o pilar financeiro, a mulher só tem outras responsabilidades. Assim, não, cara, não, tá? Ser mulher também precisa cuidar do seu dinheiro. Porque, gente, o Você dinheiro. nunca sabe o dia de Você nunca amanhã. sabe o dia de O amanhã. cara fica desempregado. E aí, vocês vão passar fome? Não. E assim, e isso eu acho que até entra numa outra questão, que é uma linha muito tênue também, entre o papel da mãe e o papel da empreendedora, que é mãe, que eu acho que isso entra numa linha também que, né, da manga, da panda e pra mim também, mas existe esse tabu mesmo, né, de, tipo assim, mas eu falar de dinheiro não é pra mim, investimento lá é uma coisa. Até o mercado é muito masculino. Sim, você vê muito mais homem falando. Outro dia eu fui num encontro aí, lá em São Paulo. Gente, eu fiquei chocada. Eu cheguei lá, eu acho que tinha eu e, sei lá, mais duas. Sim, três, sim. Não, graças a Deus a gente está vendo essa mudança na medicina, porque a medicina também era muito masculina. Sim. Hoje em dia as faculdades são cheias de mulheres, né? E isso é muito interessante porque, por exemplo, não muito longe, por exemplo, a minha mãe, ou até a mãe de vocês, assim, acredito, que tinha esse papel só de mãe mesmo. Sim. E essa mudança não é muito longe, é uma mudança recente, de que a gente agora está começando a fazer um papel de também trabalhar, de também prover, sabe? Não só de ficar em casa. E é muito complicado, porque às vezes a experiência, o exemplo que você tem dentro da sua casa, não te mostra, né? Assim, que você dá conta de tudo. Porque minha mãe, por exemplo, ela sempre cuidou da gente e meu pai sempre foi a pessoa que trabalhava. Então, internamente, eu também tinha essa divisão. Eu tava trabalhando muito, estudando muito, eu pensei, falei, gente, o que eu vou fazer com isso agora, sabe? Eu tô com um monte de coisa aqui na minha mão, e agora? E aí foi nesse momento que eu pensei em ter o consultório de fato. Mas isso que você falou é que, assim, eu vou falar por mim, mas eu acho que muitos médicos vão entender que a gente faz a medicina a nossa vida, né? Total. A gente faz como se fosse estudo. E é isso mesmo, assim, às vezes eu não consigo separar, às vezes eu tenho que estar sempre estudando, sempre fazendo, sempre tentando postar no Instagram, pensando em conteúdo, e pensando em paciente. Gente, assim, essa parte de sentar e esperar, olha, assim, quando eu tiver filho, eu preciso de tempo pro meu filho, eu preciso de, sabe? É realmente uma coisa que eu vou ter que aprender. Porque eu realmente faço da medicina como se fosse tudo na minha vida. E é muito difícil, assim, a gente parar um tempo, olha, você pode ficar todo um dia? Gente, eu não consigo. Não, eu lembro. difícil. A gente passou o Réveillon juntas. E aí, eu lembro que ela chegou no dia 30, sei lá. Ah, agora. Dia 30. Aí ela falou, não lembro o número de dia, mas era tipo assim, nossa, eu fiz 7 pontões essa semana. Eu falei, Foi dezembro. Não, e inclusive no dia que eu cheguei na fazenda, eu tinha saído de plantação. eu lembro. Aí tava lá, ela tá tipo, eu vou dormir, tá bom? Depois a gente conversa. Assim, eu tenho essa certa dificuldade de entender que não é só um trabalho, sabe? E eu tenho minha vida, e a minha vida não é isso. E realmente isso é um fator que eu preciso aprender a partir de agora, até para ter qualidade de vida. Se é isso que eu quero, então é isso que eu preciso aprender, sabe? Inclusive, pensando nesse momento seu, que você está nesse momento de virada de chave profissional, que você está começando seu consultório, começando a agir por si só, né? Abrindo mão daquele conforto de estar na consultório de alguém para entrar no conforto, para entrar no desconforto do seu próprio consultório. Pensando nisso, Leti, eu queria saber uma coisa assim, que é um bate-papo que eu gosto muito de ter com todo mundo que vem aqui, a questão do atendimento, porque você trata sobre um assunto que é muito delicado, que você mesmo já comentou aqui com a gente, que as mulheres têm vergonha, algumas mulheres são mais contidas, dependendo da geração, até não compartilham, que deveriam compartilhar com você, né?
Então, o que eu queria saber de você? Como é que você pretende, nessa nova, nesse novo caminho seu, se aproximar dessas clientes, fazer um atendimento cada dia mais humanizado para que elas se sintam mais à vontade com você? Olha, dentro do meu consultório, é uma coisa que, assim, eu até conversei um pouco mais cedo, é que eu dou muito essa abertura, sabe? Da pessoa poder falar, poder tirar suas dúvidas. Então, o que para mim é mais importante é eu mostrar para ela que ela pode se abrir comigo. E isso eu deixo muito claro, assim, parece uma bate-papo a consulta. Eu sempre falo isso, assim, gente, parece que é um encontro de amigas. Porque no final da consulta a gente tá rindo, conversando de não sei o quê, e contando o caso. E isso deixa a pessoa muito confortável para falar. E uma coisa, assim, que eu vejo em mim é que eu sou uma pessoa que julga muito pouco. Então, assim, você pode falar aquela coisa, assim, você pode falar atrocidades da sua vida que eu não vou assim, te julgar. Você entende? Eu tô ali com uma posição profissional para te ajudar. Então, assim, existem pessoas que, tem vergonha de falar, sei lá, tipo, 5 parceiros, não fala isso com a ginecologista, porque acha que a ginecologista vai julgar. Gente, o que eu preciso é de sinceridade para te ajudar. Entendeu? É o mínimo ali. Então, eu acho que eu deixo isso muito aberto, sabe? Olha, você pode falar o que você quiser, mas a partir daqui não vai te julgar mesmo. O que eu tenho aqui é um conduto profissional para te ajudar. E pronto. Então, eu acho que as pacientes dentro da consulta, elas entendem esse ponto, sabe? Na captação é um pouco mais complicado, né, de mostrar ali, porque é muito difícil falar de certas coisas no Instagram e tudo mais. Mas eu acho assim que colocando a cara, mostrando como eu sou e tudo mais, elas acabam se aproximando também, sabe? Ah, isso é Com ótimo. certeza. Porque eu penso assim, por exemplo, infelizmente, apesar de ter todo esse conhecimento disponível, tanto online, quanto procurando jogar no Google e tudo, ainda muitas pessoas são vítimas e também transmitem, são vítimas e causadoras de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, e muitas vezes as pessoas esquecem que a prevenção é mais importante. Falam assim, as pessoas só pensam no eu não quero ter filho. Mas, gente, o não ter filho é um dos problemas menos piores. É um que dura a vida inteira, mas também tem doença sexualmente transmissível que dura a vida inteira. E vai ser muito pior do que um filho, isso eu posso te garantir. O filho, pelo menos, vai fazer momentos bons, né? Com certeza, o mamãe vai amadurece, ele sai de casa. Ai, olha só, me chamar até na florando aqui lá. Não, gente, eu vou ser titia, né? Sério? Ué, mas criança, Não, mas Mas eu gosto do nome dela. Eu vou ser titia. E aí, eu tô, tipo assim, gente, mas você tira dessa maravilhosa, porque você tem um bebezinho que nasceu. Você tem que soltar a quarta cena custo. Não, você demora. Ansiosa, É eu tô doida pra, tipo, Inclusive, Oi, quando se quiser. Tô pronta pra ser tia. Nasci pronta. Não, tia, a qualquer momento. Tanto que eu tô assim, gente, os amigos do Fábio também precisam ter filho. Não, calma, Leti. Você é BC primeiro. Ah, meu Deus, socorro. Ai, gente, a pressão social é isso que a gente a pressão social. É que é assim, noivou, quando é que vai casar? Casou? Quando é que vai ter o primeiro filho? É essa, viu, gente? Tio, a pressão dos próprios amigos. Que não deveria dar a pressão, sabe? É sempre assim, gente. É sempre assim. Ô, Leti, mas eu acho que até pra gente. Porque a gente podia ficar aqui, gente, já tá de horas. Mas acho que até pra gente encaminhar uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer no final do episódio. Se você agora, nessa nova fase, voltando ao consultório, com os novos desafios, né? Fora a medicina, os outros, De empreender, de empreender mesmo, se você pudesse fazer, se a gente hoje, agora, fizesse um raio-x do seu negócio, quais são os 3 pilares que a gente veria nesse raio-x? pensando. Mas assim, vamos lá. Eu acredito que o primeiro seria cuidado. Eu acho que dentro ali do meu negócio, ter esse cuidado com a paciente, né, com a minha paciente, o primeiro pilar que vocês veem. O segundo pilar, que eu acredito muito, é de excelência em termos de eu quero oferecer o melhor para ela. Então, de estudo, né, assim, de atualizações. E o terceiro pilar, na verdade, eu não achei uma palavra específica para ele, mas é que transmite isso, de estar sempre atualizando, de estar sempre trazendo o melhor, e realmente
para aquela paciente. Então, assim, individual mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso. Personalizado. Personalizado, Legal. exatamente. E aí, pra gente encerrar, Leti, deixa suas redes sociais. Então, opinião, acho que as pessoas podem te achar para poder já marcar consulta, principalmente assim, provavelmente esse episódio vai sair depois do carnaval, a gente tá conversando antes. Gente, Nossa, procurem médico depois do carnaval. Se você aproveitou o carnaval mais do que deveria, e contem a verdade. e se você aproveitou o carnaval de forma irresponsável, Tudo bem. procure. Tudo bem, eu não vou julgar. Só vamos resolver o problema. Então, hoje em dia, a minha rede social que eu tô mais presente é o Instagram, é @letícia.limas, Letícia com Y depois do tempo. E vou entrar no TikTok, né? Esse é o próximo passo. Mas no Instagram hoje em dia. Tá bom, não sempre. Então, gente, como vocês já sabem, ou se estão me assistindo pela primeira vez aqui no Raio X da Ação, o meu Instagram é Bruna Dias Vale. Lá eu falo de estratégias de comunicação. E aqui temos a Bruna Nossi. Bruna em dose dupla aqui. O meu, como vocês já deveriam saber, é no Instagram, Bruna Nossi, com 2 S no final. No YouTube, Bruna Nossi. No site, Bruna Nossi. No TikTok, Bruna Nossi. Sempre com 2 S no final. N-O-C-E-E. E eu falo sobre planejamento financeiro, te ajudar a sair das dívidas ou montar um consultório, se é algo que você está querendo, toda a parte do planejamento, investimento, seguro, enfim. Espero vocês lá e a gente espera vocês aqui no próximo episódio. Muito obrigada para todos que assistiram. Não se esqueçam de curtir, deixar seu comentário, se inscrever no canal. Não que é dessa custa forma, nada. não custa nada e é dessa forma que o YouTube entende que você gostou do nosso conteúdo. Então, siga, curta e também não se esqueça de inscrever. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, do nosso Raio X da Ação. Trazendo cada dia mais conhecimento sobre empreendedorismo e profissões de mulheres e homens. Não é isso? Principalmente a gente está aqui mais focado em mulheres. E vai. Obrigada, Leti. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Vocês deixaram tudo muito leve. A gente foi falando. É o nosso objetivo. E foi ótimo. Muito obrigada por me chamar. E eu acho que também, se você quer participar ou tem alguma amiga que seria legal participar, deixa aqui no comentário. Dá um ad dela, manda pra gente, manda um DM, manda aqui nos comentários do YouTube. Que a gente quer expandir e trazer conhecimento para todo mundo. Só venho, gente. Vai a pena. Tchau, tchau.